De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água. Ligue 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio. Proeste Nissan Tiradentes 1268. A gente está batendo um papo aqui com a psicóloga Gisele Vieira de Mello, que é psicóloga clínica em consultório particular, mestre em educação, docente nos cursos de psicologia e medicina, coordenadora do NUAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unimar, e administradora do blog da Psicologia. A gente está falando aqui sobre a avaliação psicológica infantil, tema assim muito interessante, né? A gente já desmistificou algumas coisas aqui, é muito bacana. Quero te agradecer, você que está com a gente, você que está acompanhando pelo Facebook, compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação, isso é muito importante. Gisele, eu tenho certeza que a gente não vai esgotar o tema, porque é um tema assim muito amplo, complexo, mas gostoso, mas super importante, né, também de a gente falar. E eu queria falar um pouco dessa questão da avaliação. Como é que se avalia o brincar de uma criança? O brincar de uma criança é uma linguagem própria, né? Eu também costumo dizer que para você trabalhar com avaliação, é uma construção em termos de formação e que requer uma boa experiência. Então, avaliar o brincar de uma criança, você vai ver desde como essa criança chega na sua sala, o tipo de brincadeira que ela escolhe, os elementos que ela traz. Ela faz brincadeiras, por exemplo, de união, ela faz brincadeiras de destruição, ela faz brincadeiras de mostrando que ela está pedindo contato ou que ela está fugindo de um contato. Então, ela vai trazer isso de uma forma simbólica, porque conforme a gente tinha dito, ela não vai dizer isso com todas as letras, né? Então, um lugar que é muito gostoso dentro da sala lúdica é a casinha que a gente tem, né? A gente tem uma casinha em miniatura, com os bonequinhos da familhinha. É um elemento que ela brinca muito e que ela conta as histórias dela, né? E é muito interessante que quando tem um tema central que é importante para ela, normalmente ela repete, ela vem contando a mesma história, né? Às vezes, na terapia do adulto, isso também acontece, né? Vamos pensar nós indo para a terapia, Sim. né? A gente está lá com uma problemática, vai sessão, vem sessão, a gente está trazendo aquele assunto, está batendo naquela tecla. A criança é a mesma coisa, só que através de gestos ali. A criança é a mesma coisa. Uma pergunta interessante que o pessoal muitas vezes me faz é assim, e a criança, se nesse brincar, ela demonstrar muita agressividade, ou se ela até xingar, o que a gente tem que fazer? É seu? O que a gente tem que fazer? Eu faço sempre, gosto de discutir, eu discuto muito isso com os alunos também. Vamos pensar de novo na questão da psicoterapia do adulto. O adulto também às vezes vem para a sessão, Marcos, e ele está muito bravo, né? Brigou com o companheiro, brigou com o chefe, está bravo com alguém que trabalha junto com ele, né? Às vezes ele até pode usar também xingamentos, né? Ou pode falar que se ele pudesse ele pegava tinha vontade de bater em alguém. A criança traz isso também para o brincar dela, né? Então a gente também, isso é muito importante que seja permitido. O terapeuta infantil, ele não é num sentido particular da palavra, assim, um educador no sentido de devolver para a criança o que é certo, o que é errado da conduta. O lugar da psicoterapia é o lugar das verdades aparecerem. Então, ele pode sim expressar a raiva dele, ele pode sim expressar o xingamento dele, e a gente vai conversar sobre o que ele está sentindo. Porque se naquele momento a gente achar que a postura do psicólogo é dizer para ele que é errado xingar, aonde é que ele vai poder expressar a raiva dele e poder falar disso que ele está sentindo? Aí você perde, né, essa espontaneidade, né? São lugares diferentes. Na sua terapia como adulto, você pode chegar e dizer, estou louco da vida com fulano, não é? Você não vai dizer isso lá no fulano, né? É bem isso, Então, esse é um ponto que eu acho importante acrescentar.
Agora, o psicólogo, ele pode dar diagnóstico, Gisele, ou isso é apenas o psiquiatra? Olha, uma pergunta muito legal que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de esclarecer. Sim, o psicólogo pode dar diagnóstico. Claro que ele vai dar diagnóstico das questões relacionadas às questões de ordem mental, né? As questões psicológicas de ordem mental, é específico. Mas ele não só pode, como quando ele faz uma avaliação, um dos objetivos da avaliação, se for o caso de ter um diagnóstico específico, é poder fechar esse diagnóstico. Claro que há alguns quadros, né, que a gente envolve de transtornos psicológicos e psiquiátricos, que o ideal até é que esses diagnósticos sejam fechados de uma maneira multiprofissional. Mas na parte que compete ao psicólogo, ele pode sim e deve dar. Agora, diz uma coisa, depois da avaliação, e agora a gente volta lá no início da avaliação, vem aí a terapia para a criança ou não? Vai depender do que a gente avaliou. Se essa criança vai se beneficiar deste processo, se aquela problemática que eles trouxeram, neste momento já de alguma maneira afetou um pouco essa criança, que ela vai precisar trabalhar um pouquinho mais com aquilo, né? Agora, pode ser que essa criança seja encaminhada, pode ser que os pais sejam encaminhados, pode ser que sejam só encaminhados para um outro tipo de trabalho que não necessariamente a psicoterapia. O que é, por exemplo, a orientação familiar? Ela é aquilo que o psicólogo vai dizer, o que a família deve fazer, deve agir, é assim? Muito boa a sua pergunta. Orientação familiar, as pessoas têm muita ideia disso. O psicólogo vai dizer, se está acontecendo isso, não pode, você tem que fazer isso. Vou dar um exemplo assim muito comum. A criança está dormindo no quarto com os pais, está dormindo na cama, lá no meinho, né? Então o psicólogo vai dizer, olha, não pode, você tem que pegar e tirar essa criança do meio da cama. Este não é o papel do psicólogo. Isso a gente chama de vou usar um termo assim, que seria um aconselhamento. O profissional psicólogo, ele não é o profissional do aconselhamento, né? Conselho, a comadre dá, a sogra dá, a mãe dá, né? Os amigos, tal. Ali, a função do psicólogo é fazer uma orientação. O que é orientar? É dizer assim, olha, seu filho, por exemplo, vamos dar esse exemplo de dormir na cama, tem 7 anos, né? Está dormindo lá no quarto com vocês, desde que nasceu, no meinho, tal. O que a psicologia, enquanto ciência, que estuda sobre desenvolvimento infantil, sobre desenvolvimento da família também, tem para te falar sobre a problemática disso? Olha, então ela pode falar que para a autonomia da criança é importante que a criança passe a ter o próprio espaço. Essa criança está crescendo, está tendo as questões da sexualidade dela também, o lugar dela não é no meio da cama de um casal. A criança ali no meio também interfere na relação de casal e é muito importante para a solidificação da família que o casal também tenha os seus cuidados enquanto casal. Então eu vou dar uma série de orientações e informações científicas, não de achômetro ou do que eu acho que tem que fazer. E aí na orientação a gente apresenta tudo isso e discute com essa família. Frente a todas essas informações que você tem, como que você acha que a gente poderia fazer com essa situação? Porque a função do profissional não é dizer não pode. O não pode, e se essa família não tem condições de fazer essa mudança agora? Ela não volta. Ela fica envergonhada, né? Então, o que você tem que pensar, vamos pensar uma alternativa? Vamos começar a conversar sobre isso? Vamos construir um processo de mudança? E ver com a família o que ela pode, qual o primeiro passo que ela tem condições de fazer. É muito interessante o trabalho da orientação familiar. Olha, nosso tempo está chegando ao final aqui, eu quero agradecer você que está acompanhando o programa, quero lembrar você que vale muito a pena você buscar auxílio profissional, está aí o contato inclusive da Gisele para tirar mais dúvidas, tem aí o telefone, o WhatsApp, enfim. Acho que é o WhatsApp, não? Mas é telefone também. Telefone também. Então, você pode falar aí com o pessoal, com a clínica, enfim, porque realmente é muito importante
só quem vive mesmo o problema em casa é que sabe também como ele acaba desgastando, como ele acaba preocupando, e mais do que isso, muitas vezes gerando assim muita tristeza na própria criança também, né? Que às vezes a criança é vista ali no núcleo familiar como um problema, mas na verdade ela está sofrendo na maioria das vezes, né, Gisele? Às vezes ela está sofrendo, mas esse pai e essa mãe também são seres humanos Sim. que sofrem, e o profissional da psicologia está lá para acolher esta família e ajudá-los a encontrar uma solução mais saudável e agradável para todos vocês. Não tenham receio de procurar ajuda. É isso aí. Gisele, muito obrigado, foi uma honra te receber aqui, espero recebê-la numa outra oportunidade. Que não demore assim tantos anos, né? Que parece que você já veio no programa há 15 anos atrás. Acho que era meu irmão mais velho que apresentava, né? Acho que é. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. O Conexão fica por aqui. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. A gente falou aqui sobre avaliação psicológica infantil. Vale muito a pena você assistir e compartilhar esse programa. De repente você conhece gente que está vivendo aí, né, problemas com as crianças, em casa, enfim. Vale a pena você compartilhar para que tenham aí uma noção dessa informação, tá bom? O Conexão fica por aqui sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Seminovos, multimarcas ou 0 km você vai encontrar com a melhor condição na Proeste, porque na Proeste dá negócio. Fale com o Maurício, ele é bom de negócio e vai fazer o melhor para você. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD, tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.